Novembro é ou não é o mês da paciência negra? Porque haja paciência para o tanto de gente branca que aparece falando sobre consciência humana. De volta ao lugar onde o preto é rei. Flor da Palestina, foda-se USA. Outras balas traçando é do camburão. Batida dos tambor é tipo trovão. Um guerreiro Apache Black Dragão. Sangue nordestino, preto lampião. Sem padrinho e sem patrão. Senhor do meu destino, fora do padrão. Não foi pra você esse jabá, Badu. Vai me deixar gravar? Oi gente, meu nome é Messias Martins e você está no Litera Negra, o rolê do povo negro na literatura. Eu quero começar esse vídeo agradecendo a todo mundo que ajuda a manter e melhorar o canal através do Apoia-se. E se você está chegando aqui pela primeira vez, não fica moscando, se inscreve no canal e aciona o sininho também para não perder os próximos vídeos. Se você quiser, você também pode seguir o Litera Negra nas redes sociais. Facebook Litera Negra, Twitter e Instagram @Litera Negra. No último vídeo eu mostrei para vocês o livro chamado Black Power de Akin. E para hoje eu separei um vídeo que aqueceu também o meu coração de uma forma muito especial. E eu estou falando desse livro aqui, ó. Dandara. Escrito e ilustrado pelo alagoano Jean Lins em 2019. Esse HQ aqui é fruto de uma campanha coletiva que aconteceu no Catarse, que viabilizou a publicação dessa obra de arte. Uma história que joga luz sobre um passado que, ao menos para a população negra no Brasil, não está tão lá atrás assim. Essa HQ começa com a trama de antigos deuses discutindo se eles interviriam ou não no destino da humanidade. E logo em seguida somos apresentados a duas crianças, o Manuel e a Dandara, dois irmãos que crescem dentro de um engenho de cana-de-açúcar. É importante a gente destacar que nessa época não era nenhuma raridade a gente ter crianças negras trabalhando dentro dos engenhos. Bebês negros e, por consequência, crianças negras também durante a colônia e durante o Império eram uma das principais fontes de lucro para os donos de escravizados. Até mesmo depois da Lei do Ventre Livre, como ficou conhecida, que foi promulgada em 28 de setembro de 1871, onde, pelo menos na teoria, todas as crianças nascidas a partir daquela data de mães escravizadas seriam automaticamente livres. Mas, como eu falei para vocês, funcionou apenas na teoria, porque essas crianças, embora nascessem teoricamente livres, elas ficavam no engenho até os 8 anos, já trabalhando, e depois dos 8 anos, o dono daquela criança, né, o dono do engenho, ele podia escolher se ele iria dispensar aquela criança a troco de uma indenização paga pelo Estado, que ficaria responsável pelos cuidados daquela criança, ou o dono poderia escolher permanecer com ela até os 21 anos de idade. Nesse caso, aquela criança recebia o nome de ingênua, que era como era dada a nomenclatura para aquelas crianças que o dono decidia permanecer com ela após os 8 anos de idade. E claro, um trabalho à troca de tão somente comida. É importante a gente destacar também que, embora essa lei tenha recebido o nome de ventre livre, eram os donos das escravizadas que mantinham o poder de escolher o destino daquelas crianças. Nunca, em nenhum momento, as mães negras. Nessa obra de arte 100% alagoana, nós somos convidados a conhecer o cotidiano de dois irmãos que crescem no engenho, também as voltas que davam no capataz e também os seus sonhos em busca da tão sonhada liberdade. Dandara é um HQ independente, então se você quiser adquirir ela, você pode entrar em contato diretamente com o autor, através do @Jean Lins. Um belíssimo HQ para todas as idades, e eu vou confessar para vocês que a minha criança interior ficou muito feliz por ter contato com essa história que resgata a Dandara histórica. Talvez você já tenha ouvido falar de Dandara como a esposa de Zumbi dos Palmares, o último grande líder do Quilombo dos Palmares. Palmares foi um reino negro e livre no coração da Serra da Barriga, na época capitania de Pernambuco e hoje pertencente ao estado de Alagoas. E por quase um século Palmares resistiu à escravidão colonial, tanto portuguesa quanto holandesa. Em 1612, para vocês terem uma ideia, foi gasto mais na tentativa de acabar com Palmares do que investimentos para a capitania de Pernambuco. Se bem que para os governantes e também para os donos dos engenhos, acabar com Palmares era o principal investimento que poderiam fazer
não só para a capitania de Pernambuco, mas para toda a colônia. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o sonho de liberdade palmarino, já tem um vídeo aqui no canal sobre isso, com o livro Angola Janga, também um HQ de Marcelo de Salete. Vai estar aparecendo em algum lugar aqui da tela e também na descrição desse vídeo. Mas o que sabemos sobre Dandara? Uma historiografia branca e patriarcal se encarregou das tentativas de apagar o seu nome da história. Mas o que sabemos com alguma segurança é que, para além de companheira de Zumbi, Dandara também foi mãe de 3 crianças, além de ter sido curandeira, mestre de capoeira, tendo inclusive treinado homens e mulheres e ido para o fronte de batalha com eles também para defender o sonho de liberdade palmarino. Né, Branca? Na época em que Ganga Zumba, o tio de Zumbi, ainda era líder do Quilombo de Palmares, ele se viu obrigado a aceitar um acordo de paz muito fuleiro em troca da vida de seus filhos que haviam sido capturados pelo governador da capitania de Pernambuco. E esse acordo de paz, na verdade, colocava a liberdade para todos os nascidos em Palmares, em troca de que todos que foram para Palmares em busca de refúgio deveriam retomar para o cativeiro. Não há registros sobre o local de origem de Dandara, se ela nasceu durante o Brasil Colônia, se nasceu em Palmares ou se nasceu na África e foi sequestrada e atravessou o Atlântico dentro do porão de um navio negreiro, tendo depois que fugir de um engenho, como tantos outros africanos faziam depois de tomar conhecimento sobre Palmares, sobre um reino dentro do Brasil Colônia que resistia bravamente à escravidão. Falando ainda sobre navios negreiros, a gente tem os dados do Banco de Dados do Comércio de Escravos, que entre 1514 e 1866 foram realizadas da África até o Brasil mais de 35 mil viagens de navios negreiros. O que também sabemos é que Dandara e Zumbi eles se opuseram àquele acordo de paz, porque para eles, aparentemente, ou a paz seria para todos, ou ela não seria para ninguém. Enquanto um de nós for escravo, nenhum de nós é livre, como tão bem cantou Djonga. Depois de Ganga Zumba ser destituído da liderança, os dois assumiram o comando de Palmares. Alguns anos depois de uma série de investidas dos bandeirantes, muitas vezes apresentados nos livros de história como heróis nacionais, só que ganhavam a vida a troco de caçar indígenas e negros, Palmares caía e o seu líder Zumbi era assassinado, com sua cabeça sendo cortada e exposta na frente da igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Recife. Dandara, encurralada numa pedreira, recusou a rendição a todo custo e lá do alto da pedreira se lançou para um voo imortal, porque para ela não tinha duas conversas, ou era liberdade ou era morte. Dandara havia jurado que jamais seria escravizada. Se existiu como se conta ou se lenda representa, para mim, Dandara é a representação da luta negra e feminina que desafiou a ordem branca e patriarcal e também da escravidão desde a época da colônia. Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, Elza Soares, Eliane Alves Cruz, Lia de Itamaracá, Maria Firmina dos Reis, Marielle Franco, Teresa de Benguela, Chica da Silva, Aquatune, Luísa Marie, Zacimba Gaba, Kiuzan de Oliveira, Dandara. Contar a história do Brasil ou falar do mês da consciência negra sem falar sobre essas mulheres é aceitar a narrativa dos colonizadores, que se dedicaram não somente nas tentativas de apagar o nome dessas mulheres da história, como também de colonizar as nossas mentes. Em respeito a essas mulheres, o Litera Negra segue firme contra a cultura do embranquecimento. Uma cultura que, com o advento das novas tecnologias, acaba assumindo uma nova roupagem. Se reinventa, mas com métodos antigos, tanto de invisibilidade quanto de apagamento. Recentemente, uma série de produtores de conteúdo negros, negras e indígenas têm denunciado os algoritmos racistas nas redes sociais. Eu mesmo cheguei a fazer alguns testes, tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram, no Twitter e no Facebook, usando pessoas brancas. Um dos vídeos, inclusive, até usei a imagem do Felipe Neto,
E todas essas imagens que eu usava fazendo pessoas brancas tiveram um alcance muito superior a todas as publicações anteriores somadas. Mas vamos lá, né, gente? Não é como se em 2020 fossem inventar um algoritmo ou um aplicativo ou qualquer sistema que não viesse a beneficiar ou privilegiar pessoas brancas. E convenhamos, não é exatamente algum tipo de novidade esse grupo de pessoas receber privilégios na história do Brasil e na história do mundo. Com as tecnologias não poderia deixar de ser diferente. Os algoritmos são mais uma pedra no caminho das pessoas negras e indígenas no Brasil e no mundo. Ou talvez seja a mesma pedra chamada racismo estrutural, só que com uma versão mais tecnológica. Por aqui continuaremos resistindo, porque é o mínimo que podemos fazer em respeito aos nossos antepassados e antepassadas. Sem contar, né, gente, que essa minha careca aqui, ó, negra e empoderadíssima, não pode ser invisibilizada aqui ou em qualquer outro canto. Umbutu e vida longa ao rolê do povo negro na literatura, pau no algoritmo e viva Dandara. Quando você estiver final de semana em Ipoçu. Mato senhores de engenho, não entendeu, você quer que eu desenhe. Eu mato senhores de engenho, não entendeu, você quer que eu desenhe. Viva Zumbi, libertou nós, Marielle vive dentro de nós. Viva Zumbi, libertou nós, Marielle vive dentro de nós.